Oiê pessoal, tudo bem? Primeiramente, estou aqui em outro cenário, porque o meu quarto tá muito escuro e eu estou aproveitando que não tem ninguém em casa para gravar esse vídeo. Então, gente, no vídeo de hoje eu quero contar pra vocês como que foi a minha chegada na Host Family e também a minha primeira semana com eles. Então, gente, lá no seu último dia na escola de treinamento, né, normalmente pra quem é Cultural Care, mas eu acho que para as outras agências também funcionam praticamente da mesma forma. Você acorda, você toma café da manhã, você se despede das amizades que você fez, você faz o check-out e aí a Cultural Care disponibiliza lá no mural uma lista, né, com os nomes e por região, é meio que por região, assim, eu não me lembro muito bem, mas eles disponibilizam essa lista com os nomes para qual ônibus você tem que ir, ônibus ou van, depende muito. E aí, você vai para aquele ônibus e tal, para você ir para sua região. Tem os ônibus, né, ou vans, que vão para os aeroportos e também tem os que vão para os estados ao redor de Nova York. No meu caso, foi uma van que eu peguei. Era uma van que tinham pessoas que iam para uma região de New Jersey e também tinha algumas pessoas que iriam para uma região lá do estado de Nova York. E eu fui a primeira da van a encontrar a Host Family. O ponto do ônibus aqui em New Jersey foi em uma cidadezinha que é perto aqui da minha casa, são uns 10 minutinhos. Sei que quando a van chegou lá, gente, eu já conheci a minha Host Family de cara, já reconheci ele. Os pais, as crianças, o meu Host Dad estava segurando um cartaz. Foi bem fofo, assim, eu fiquei bem emocionada na hora, meu olho começou a encher de lágrimas. Foi ali que a ficha realmente caiu. Acho que quando você chega na Host Family que a ficha cai, porque na escola de treinamento é só felicidades, né? Você ali conhecendo as pessoas e as outras au pairs, e aí quando você chega na Host Family, aí você chega na verdade do intercâmbio. E aí, beleza, né? Desci da van, cumprimentei eles, agradeci pelo cartaz e o desespero começou a bater em mim assim que eu entrei no carro. Eu comecei a me perguntar: o que é que eu tava fazendo aqui? Eles estavam conversando comigo numa boa, perguntaram como que foi a semana de treinamento e tal. Só que eu tava em choque, eu entendia tudo, eu tava muito feliz porque eu tava entendendo tudo que eles estavam falando, o que eles estavam perguntando. Mas eu tava em choque porque era uma situação totalmente nova na minha vida, sabe? Logo em seguida, o host parou o carro, desceu pra comprar umas bagels pro almoço, porque eu cheguei, era quase o horário do almoço. E eu fiquei no carro com a host e com as crianças. E as crianças estavam super empolgadas, não paravam de falar um segundo. Chegamos em casa e a antiga au pair estava aqui. E aí, gente, essa menina, vocês não estão entendendo. Ela tava chorando a todo momento. Ela fazia FaceTime com a mãe dela chorando, abraçava as crianças chorando. Uma confusão só, ela chorava pelos cantos, foi foda. E aí eles colocaram as minhas malas no meu quarto. Sei que depois o pai subiu, ele começou a fazer as bagels com ovos pra todo mundo, a gente ficou conversando um pouco. E aí eu desci pro meu quarto, né? O meu quarto, ele fica no basement. Pra você que não sabe, o basement é o porão da casa, né? Aqui nos Estados Unidos é muito comum as casas terem porão e sótão. Então o meu quarto, ele fica no porão da casa. Sei que eu tava muito perdida, sabe? Eu tava muito cansada, porque a semana de treinamento é uma semana muito cansativa, porque você acorda muito cedo e você vai dormir muito tarde, então é uma semana bem cansativa. E eu só queria dormir, sabe? Mas eu não conseguia, porque eles estavam ali em cima de mim o tempo inteiro. Mas aí eu comecei a desfazer as minhas malas pra ver se eles se tocavam, porque foi uma semana muito cansativa e tal. Mas mesmo assim, eles continuaram lá no meu quarto, vendo eu desfazer as minhas malas. Beleza, desfiz as malas e tive que subir, né? Ia fazer o que lá? Gente, a antiga au pair, ela já me mostrou tudo. Ela me mostrou os quartos, mostrou os banheiros, meio que mostrou um pouco da rotina deles. E eu meio que já trabalhei no meu primeiro dia na casa. É isso mesmo, eu trabalhei. Inclusive, eu dei banho nas crianças. Sei que nisso meu host me chamou para ir com ele ao mercado e ele me pediu para eu ir dirigindo. Olha que maravilha! No meu primeiro dia na Host Family eu já meio que trabalhei, já dirigi, já fiz tudo. E aí o meu host meio que já me mostrou tudo, as coisas no carro, etc e tal, e já fui dirigindo até o mercado. Sei que nesse trajeto até o mercado eu já fiz várias barbeiragens, porque aqui tem algumas regras de trânsito que são bem diferentes do Brasil. Então já comecei
comecei fazendo as barberagens. Quando chegamos em casa, eu deixei bem claro pra ele que eu tava bem nervosa, porque era meu primeiro dia aqui, eu já tava dirigindo, já tava fazendo várias coisas. E ele falou que ele precisava realmente saber como que eu dirigia, afinal eu iria dirigir os filhos dele. Então nós fomos pro lado de fora da casa, porque eles têm uma região assim de churrasqueira, com mesa e tal. E ali foi onde nós tivemos o nosso primeiro jantar. Inclusive o rosto que fez o jantar, né? Aqui eles jantam bem cedo, em torno de 5h30, 6 horas. E aí foi um momento bem legal, porque no jantar eu já dei os presentes pra eles e eles amaram as havaianas. E logo em seguida, nós já colocamos as crianças pra dormir. Isso era em torno de 7 a 8 horas da noite. Depois disso, a antiga au pair foi embora. Ela foi pra casa de uma amiga dela, onde ela estava dormindo, porque ela teve que desocupar o quarto pra mim. Aqui a casa ela é bem pequena, ela não é uma casa gigantesca. Então, ela foi embora e eu tive o meu primeiro momento sozinha nessa casa finalmente. Depois desse dia bem cheio, eu parei pra refletir, eu tava muito assustada, sabe? Foi um dia muito cheio, muitos acontecimentos ao mesmo tempo. E as pessoas me mandando mensagens, sabe? Querendo saber como que foi o meu primeiro dia. E eu só queria ficar sozinha e chorar. Eu tava muito assustada, foi um momento, assim, assustador, foi um dia assustador pra mim. Porque é tudo muito diferente, gente, é muito diferente mesmo. Eu fiquei chocada, foi um momento, assim, de choque pra mim muito grande, que eu comecei a pensar o que eu tava fazendo aqui, sabe? Eu deixei o meu emprego no Brasil pra vir passar por isso, por que eu tava fazendo isso, sabe? Sei que nisso, gente, pra acrescentar algo a mais aí no meu primeiro dia na Host Family, eu estava no meu banheiro, colocando as minhas coisas no devido lugar e conversando com as minhas amigas ali. Sei que enquanto eu estava conversando com elas, o meu celular caiu no chão e quebrou a tela. Quando a sua situação está por um triz pra você surtar, foi isso. Pra mim foi a tela do celular. Cara, eu chorei a noite inteira, vocês não têm ideia. Porque pra mim, a tela do meu celular foi o fim, era o que precisava pra fazer o meu dia pior, sabe? No dia seguinte, é aquilo, você não sabe o que fazer, você não quer sair do quarto, você quer ficar na sua e tal. Sei que eu saí do quarto, era umas 10 horas da manhã. Quando eu saí, fui tomar o café, eles me mostraram as coisas, etc e tal. E os hosts me chamaram pra ir com eles na piscina da cidade. Porém, eu recusei porque eu queria ficar sozinha, sabe? Eu queria o meu momento sozinha na casa. Nisso, eu conversei com a minha amiga Natalie, que ela era au pair em Connecticut, né, um estado aqui perto de New Jersey. Porém, ela estava em New Jersey, na casa da cunhada dela. Ela pediu pra eu mandar a minha localização, porque dependendo de onde eu estivesse em New Jersey, elas viriam aqui me buscar. Gente, elas estavam a 5 minutos da minha casa de carro. Pensa na felicidade aqui da pessoa. Sei que nisso eu esperei eles voltarem, né, da piscina, e eu falei pra minha host que a minha amiga, né, do Brasil, ela era au pair aqui nos Estados Unidos também, e ela estava aqui na região, porque ela era au pair em Connecticut, como a cunhada dela morava aqui em New Jersey, ela estava aqui na região no churrasco, e eu queria muito ver ela, e falei que ela estava vindo me buscar. Sei que a Natalie chegou aqui em casa depois de uns 10 minutos que eu avisei os meus hosts, junto com a cunhada dela, e aí ela ficou conversando com a minha host na porta enquanto eu pegava as minhas coisas pra vazar. Gente, olha, não teve preço pra mim ver um rosto conhecido, falar um português um pouquinho, fugir um pouco do ambiente da Host Family. Pra mim, aquele dia foi muito importante. A cunhada da Natalie foi muito maravilhosa. Me levou lá pro churrasco brasileiro que estava rolando lá no prédio dela. Depois ela levou a gente no Jersey Gardens, que é uma outlet muito famosa aqui em New Jersey, para que eu pudesse consertar a tela do meu celular. Sei que depois disso, gente, meu dia, sabe, o meu final de semana ficou muito melhor. Eu me senti muito melhor, eu precisava respirar um pouco fora daqui dessa casa. No dia seguinte, era um domingo, era Dia dos Pais e também tinha Jogo do Brasil, porque eu cheguei na época da Copa do Mundo, porém aqui nos Estados Unidos eles não deram a mínima pra isso, porque eles não estavam na Copa. E todos nós fomos pra casa dos avós, que eles moram em um condomínio fechado com piscina aqui em New Jersey, mais ou menos 1 hora daqui de casa. A antiga au pair foi também. E eu tive que levar meu maiô, eu não levei biquíni, porque eu ainda não me sentia confortável em usar biquíni
biquíni com eles, então eu levei um maiô. Sei que ficamos o dia inteiro na piscina, tava um dia muito bom, super ensolarado, tava muito sol, tava um dia bem gostoso. A gente fez o lanche, né, o almoço na piscina, que foi pizza, foi um dia bem legal. Depois disso, né, todo mundo saiu da piscina, todo mundo deixou a piscina e voltou pra casa. E a antiga au pair pediu pra que eu ficasse ali com ela mais um pouquinho. Nós ficamos e eles foram embora pra casa. Sei que, gente, essa menina começou a me contar várias histórias da Roche Family, que ela detestava eles. Ela me contou várias coisas, muitas coisas mesmo. Várias histórias, algumas sem pé nem cabeça. E eu, que eu estava tranquila, eu comecei a ficar tensa de novo. Depois dela me contar todas essas coisas, a gente voltou pra casa dos avós, jantamos e fomos embora. Eu não entrei em detalhes mais com ela e também não falei nada pros pais. No dia seguinte, na segunda-feira, a antiga au pair, ela foi embora, ela foi pra nova Roche Family, e aí eu vi que a realidade começou. Ali começou o meu intercâmbio realmente. A minha primeira semana aqui na casa, ela acabou sendo bem tranquila, apesar do final de semana conturbado. Os pais se revezaram pra ficar em casa comigo, para acompanhar a rotina das crianças e também para me ensinarem, né, algumas coisas que eu precisava saber. O avô, ele veio também para cá, ele me ajudou muito com a direção. Ele foi comigo para vários lugares aqui na região, foi muito tranquilo. Grata o avô, ele me ajudou tanto com direção, gente. Na minha terceira semana aqui, eu já tava dirigindo as crianças sozinha e também eles já haviam liberado o carro para mim, para eu dirigir no meu tempo off. Então, gente, essa foi um pouquinho da história da minha primeira semana aqui na Roche Family. Foi uma semana assim, o final de semana eu acho que foi mais conturbado, né? Mas se você vai passar por isso, ou está passando por isso, fique calma, vai dar tudo certo. É mais questão de dar tempo ao tempo e você entrar também na rotina. E aí você vai conseguir ali, né, fazer suas amizades, você vai construir a sua vida aqui. É mais questão de dar tempo ao tempo e esperar tudo acontecer. Então, se vocês gostaram desse vídeo, deixe o seu like e se inscreva no canal se ainda não está inscrito para acompanhar os próximos vídeos. Um beijo enorme e tchau! I've been feeling so small. Watch the clock ticking off the wall. But tonight I'm